Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022 da Tecnisa. Estão presentes o senhor Fernando Tadeu Peres, diretor-presidente, o senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro de Relações com Investidores e demais diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e simultaneamente transmitido por telefone e pela internet por meio da plataforma RI Webcast, disponível no site de RI da companhia. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e que, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Aqueles que estiverem conectados por webcast podem utilizar a caixa de mensagens disponível na plataforma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Peres, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Peres, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 22 da Tecnisa. Como eu havia mencionado no último call, estamos adotando uma série de medidas para melhorar os resultados da companhia. Como veremos nesse trimestre, as mudanças já começaram a apresentar efeitos significativos, marcado por melhorias nos nossos indicadores e resultados, o que nos dá confiança de que estamos no caminho certo. Vamos falar um pouquinho da nossa estratégia. Nossa estratégia, obviamente, ela visa a criação de valor ao acionista, não é? E ela está formada por essa lógica, o nosso land bank, lançamentos, inovação, redução de despesas, venda de ativos e retomada da lucratividade. Eu vou falar com vocês um pouquinho agora sobre cada um desses pontos. Então, no slide 4, onde falamos sobre land bank, nós temos um bom banco de terrenos consolidado, nós não precisamos comprar terrenos para lançar nos próximos 2 anos, quase tudo foi quitado em dinheiro e 95% desses terrenos estão na cidade de São Paulo, região onde é o nosso foco estratégico, onde temos uma marca consolidada, um mercado resiliente a esses cenários adversos, permite ganhos de eficiência, com sinergia e escala em negociações, e temos uma força de trabalho capacitada. Indo para o slide 5, vamos falar um pouquinho sobre lançamentos. Estamos muito próximos de lançar o primeiro projeto do Jardim das Perdizes no ano. Será a fase 1 do Bosque Pitangueiras, uma torre com 150 unidades, com 2 tipos de apartamento de 78 e 135 metros. A gente avançou etapas importantes no nosso outro grande projeto da Alameda Lorena, uma torre residencial com 28 unidades de 359 metros quadrados. Nós temos capacidade operacional de manter lançamentos em 1 bi por ano. E nosso foco de atuação será em residências de média e alta renda. Vamos agora passar para o slide 6, falarmos um pouquinho de inovação. Nós temos trabalhado em inovações na construção, estamos implantando a tecnologia BIM, né, o Building Information Modeling, que se usa, né, um uso de modelagem de 3 dimensões 3D e 4D para o planejamento, automatização, redução de desperdícios e ganho de eficiência. Na linha da inovação, também nós criamos um comitê de inovação e sustentabilidade. Ele é liderado pelo Joseph Nigri, nosso vice-presidente do Conselho, e os principais objetivos são de avaliar tendências e tecnologias, né, visando criar cada vez mais diferenciais nos nossos produtos, impulsionar a competitividade e sustentabilidade dos nossos negócios e aprofundar a aplicação dos conceitos de ESG em todas as áreas da companhia. Vamos passar agora para o slide 7.
vamos falar um pouquinho de redução de despesas. Nós conseguimos uma redução de 27% nas despesas administrativas. E isso foi alcançado através da readequação do efetivo, foi possível graças à otimização de processos que fizemos, revisão de contratos com fornecedores, com redução de preço e de escopo, adoção de um programa de cash conservation para eliminar gastos não essenciais. Estamos trabalhando muito duramente nisso. E, como sabem, a mudança da nossa sede aqui para o nosso bairro, no Jardim das Perdizes. Passando para o slide 8, falar um pouquinho de venda de ativos. Nós concluímos a venda de uma gleba em Aquirás, no Ceará. Foram 15 hectares que nós vendemos, que gerou um lucro de 15 milhões para a companhia. E ainda temos 46 hectares disponíveis para venda. Aqui eu gostaria de fazer um outro comentário. Quando olho os nossos resultados, que vocês vão conhecer com mais detalhes na sequência, alguém poderá dizer, esse ano vocês venderam terreno nesse primeiro trimestre. No primeiro trimestre de 21, quando a gente faz essa comparação, também nós vendemos terrenos, sabe? Então, eu gostaria de salientar isso. Muito bem. No slide 9, eu queria falar sobre a retomada da lucratividade, não é? Com efeito disso tudo, nós melhoramos em 88% o resultado líquido sobre o quarto trimestre de 21. Com novos lançamentos e inícios de obras, os resultados tendem a melhorar cada vez mais. Apuramos uma criação de valor de 26% para os acionistas, medido pelo NAV, né? Isso vai ser detalhado pelo Flávio na sequência, não é? Muito bem. Eu queria dizer para vocês também o seguinte aqui, no slide 10, tem uma informação do resultado desse primeiro trimestre, que, como eu falava, depois o Flávio vai detalhar para vocês. Mas, quando a gente compara, o slide 10, que vocês têm aí, podem acessar, quando a gente fala do nosso resultado líquido, no primeiro trimestre de 21, nós tivemos um prejuízo de 26 milhões de reais. Muito bem. E neste primeiro trimestre, nós tivemos um prejuízo de 7 milhões. Muito bem. Então, sem sombra de dúvida, temos muito a fazer, mas a gente está fazendo a nossa lição. Agora, queria chamar a atenção para o seguinte. Nos últimos 12 meses, com o aumento da taxa Selic, nós tivemos um impacto nas nossas dívidas da ordem de um pouco mais de 4 milhões. De tal sorte que praticamente chegamos no break-even, né? Imaginando que a taxa de juros tivesse ficado estável, já nesse primeiro trimestre desse ano, a gente teria praticamente chegado ao break-even. Como eu dizia, temos muito a fazer ainda, mas esse resultado do primeiro trimestre nos deixa assim mais seguros daquilo que eu tinha dito no trimestre passado, que a gente está no caminho certo e mesmo num cenário de bastante adversidade, nós temos convicção de que conseguiremos chegar a bons resultados ainda no ano de 22. Muito bem, agora eu passo a palavra para o meu colega e amigo Flávio Vidigal, nosso CFO, aí ele vai detalhar tudo isso para vocês. Depois, na sessão de perguntas, estarei aqui e eu volto a ficar disponível para vocês para responder eventuais perguntas. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela palavra, Fernando. Passando aqui para a sessão de desempenho operacional, especificamente de vendas, tivemos um trimestre onde tivemos um volume de vendas brutas de 75 milhões de reais, representando um VSO aproximadamente de 8%. Vendas líquidas totalizaram 70 milhões de reais. O volume de vendas líquidas em 100%, que a gente tem algumas SPS que a gente não tem 100% de participação, foi de 82 milhões. E um dado que não está aí, que são as vendas brutas em 100%, foi de 88 milhões, o volume de vendas brutas. Passando para o slide seguinte, é um slide importante e corrobora o que o Fernando falou. A gente tem um estoque a valor de mercado de 841 milhões de reais, onde eu destaco o estágio de obras. Como os senhores sabem, nossa contabilidade e avanço de resultados dependem do andamento de obras, né? De lançamentos, vendas e andamentos de obra. Então, temos já 30% do estoque já em obras e 65% vão começar a construção. Então, com isso,
a gente deve ter uma contribuição positiva também nos resultados nos próximos períodos, não só de andamento de obra, como dos lançamentos que o Fernando comentou. E temos apenas 6% de estoque concluído. Em termos de distribuição geográfica, hoje nosso estoque, a maior parte já se concentra em São Paulo, que é o nosso foco estratégico. Passando para o slide seguinte, Land Bank, que é uma fortaleza da companhia, temos 5 bilhões de reais de Land Bank, sendo 3 bilhões de reais parte no projeto Jardim das Perdizes. O Fernando destacou no começo, eu vou destacar novamente, que é uma informação muito importante. A maior parte do Land Bank já está quitado, então nós não devemos ter saída de caixa nos próximos períodos em função de compra de terreno, e vendemos, como foi mencionado, uma fração da gleba em Aquihas, mas ainda temos uma porção significativa de venda que deve contribuir com os resultados nos próximos períodos, à medida que a gente for executando a venda desses terrenos também fora de São Paulo. Passando para o slide seguinte, onde a gente abre e dá uma fotografia maior da dispersão dos nossos terrenos. Hoje a gente tem 9 terrenos na Zona Oeste, representando 3,4 bilhões, sendo 3 bilhões no Jardim das Perdizes. Zona Sul temos 7 terrenos, representando 1,2 bilhão, e Zona Leste um terreno com 277 milhões. Mas acho que mais importante que isso, da dispersão, é o estágio e o volume de projetos que a gente tem aprovados e em aprovação, que dão conforto para nós, que a gente vai continuar lançando ao longo desse ano. Temos 3 projetos aí aprovados, representando 753 milhões, e um outro volume representando 1,6 bilhão em aprovação. Aqui no slide seguinte, só abrindo um pouquinho a gleba de Aquihas, e para os senhores entenderem melhor, a gente vendeu essa área achurada em vermelho. A gente tem um terreno frente para o mar, então a gente tem aquela área toda cinza clara ainda para ser vendida, e mais uma área que também tem frente para o mar, na lateral do terreno. Todas essas áreas que tem para serem vendidas representam 46 hectares, e a Tecnisa nessa SPE tem 25%. Então a gente espera que, à medida que forem sendo feitas novas vendas, a gente possa ter um resultado positivo também no nosso balanço. No slide seguinte, a gente fala de repasses. Como a gente já tinha falado em outros calls, o volume tende a diminuir, porque a gente tem menos projetos sendo entregues, a gente está entrando numa novo ciclo de obras, que deve ter a sua maturação no ano de 2024. Os senhores vão ver mais para frente na nossa carteira de recebíveis essa informação que eu estou falando. Então a gente deve ter um período menos intenso de repasses nos próximos trimestres. Passando para o desempenho econômico-financeiro, tivemos uma evolução positiva em receita, oriunda da queda da cláusula suspensiva de alguns projetos. Então a gente teve um volume de receitamento de 47 milhões, um aumento de quase 2 vezes o que a gente teve no trimestre anterior. Com isso, a gente teve um aumento também substancial no resultado bruto ajustado, e um destaque para a expressiva redução de despesas administrativas. As despesas caíram de 19 milhões para 14 milhões, frutos das medidas que o Fernando comentou na abertura. São 5 milhões, que se a gente analisar, a gente está falando de 20 milhões aí de reais por ano, é um número bastante expressivo. E em termos de resultado líquido, a gente percebe uma grande melhora aí do quarto trimestre, que a gente teve um prejuízo de 59 milhões, e no período a gente acabou realizando 7 milhões de reais. É prejuízo, mas muito próximo do break-even, que é o nosso primeiro objetivo. Passando para o slide, para a seção seguinte, posição financeira. Nosso patrimônio líquido, ele se manteve na casa do 673 milhões, considerando as participações minoritárias. A nossa carteira de recebíveis, fruto das novas vendas, vem evoluindo. Passamos a um total de 190 milhões de recebíveis, descontando as provisões de extratos. E no gráfico abaixo, a informação que eu mencionei para os senhores, de que a gente percebe que temos feito vendas com um volume grande de recebíveis no pré-chaves, a maior parte dos projetos que a gente tem lançado tem maturação em 2024, então a gente percebe que vai ter uma entrada de caixa até mais material no ano a partir de 2024. Com isso, a companhia trabalhou, passando para o slide seguinte,
na readequação das suas dívidas e no alongamento do passivo para que os fluxos casem também com os nossos ciclos. A gente finalizou o período com uma posição de caixa de 186 milhões de reais. Nosso endividamento total montou 577 milhões de reais, já destacando agora, e é muito importante mencionar para os senhores, que todos os projetos que nós lançamos já têm plano empresário contratado, que dá bastante segurança para a execução de obras, e a gente já vem usando um pouco desse recurso de plano empresário nos projetos que tem sido necessário a utilização. E a maior parte não tem sido, porque a gente tem tido entradas maiores de caixa no pré-chaves. E como evento subsequente, em abril de 2022, acho que frente à melhora que a companhia tem vindo e a comunidade dos credores tem percebido isso, a companhia acabou fazendo uma nova captação de recursos, 105 milhões, com vencimento em 6 anos. Então, com esses recursos, a gente procurou espelhar o que seria o nosso novo perfil de dívida nos próximos períodos. A gente reduziu materialmente as dívidas que venciam em 2022 e 2023, então a gente vai ter apenas aproximadamente 70 milhões de reais vencendo nos próximos anos, com uma posição de caixa de 186 milhões. E aí, a partir de 2024, o volume começa a aumentar de vencimento de dívidas, mas casa com o nosso ciclo operacional. Então, a vida média da nossa dívida aumentou em quase um ano face a esse projeto, sem aumento de custo na dívida. Então, foi, acho que um feito importante para a companhia no período. Passando para o slide seguinte, a gente vem mantendo a posição de endividamento líquido sobre PL estável, 58%. O endividamento corporativo líquido, excluindo a dívida de plano empresário, foi de 55%, teve até um decréscimo frente ao quarto trimestre de 21. E quando a gente desconta os recebíveis performados que nós temos, esse indicador ele atingiu 47% no final do período. E passando para o slide seguinte, quando o Fernando mencionou na abertura de criação de valor, a nossa estratégia está muito aderente a isso. Nesse sentido, a gente percebe que todos os lançamentos que a gente faz, eles criam valor para os acionistas. A gente teve uma criação de aproximadamente 176 milhões de reais no período, oriundo aí do aumento das contas, em especial de contas a receber e de estoque líquido. Então, isso representou um ativo líquido por ação estimado, logicamente não sendo um guidance, mas de 9,16 para 11,55, representando 26%. E acho que o destaque que a gente faz aqui é que a gente tem bons lançamentos para o ano, como o Fernando mencionou, projetos de Jardim das Perdizes e Lorena, que devem contribuir bastante com essa criação de valor para os acionistas. Com isso, eu encerro essa parte da apresentação e a gente abre para perguntas e respostas dos senhores. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas que se conectaram por telefone. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuar a pergunta para melhor qualidade de som. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta de Antônio Castriti, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Na verdade, são duas perguntas, né? A primeira, eu queria só entender como que está a margem bruta, né, dos lançamentos recentes e se está ocorrendo aí, ou se vocês têm a previsão de ocorrer algum descasamento do crescimento do custo de obra com relação ao INCC. E a segunda pergunta sobre a reestruturação da empresa, né? Vocês tiveram uma redução relevante aí de D&A depois das demissões do quarto TRI. Queria entender se vocês ainda enxergam mais espaço para ganhar eficiência aí nessa frente. Obrigado. Antônio, bom dia, obrigado pelas perguntas. Bom, com relação à margem bruta, nós temos praticado alguns descontos que obviamente impactam na margem. Esses descontos estamos adequando nossos preços ao mercado, não é isso? Mas mesmo assim, estamos com uma margem bruta no primeiro trimestre, média de 24%, o que é
bastante razoável. Com relação à segunda pergunta, eu costumo dizer sempre aqui, e fui educado, não sei se sabem, mas fui educado na indústria automobilística, costumo dizer, eu fui forjado lá, Ford, Tolatina, Volkswagen, e aprendi uma máxima assim: custos é igual unha, tem que cortar sempre. Então, nós estamos sempre olhando para os nossos custos e certamente as oportunidades aparecem e a gente vai praticar em nome de uma gestão adequada. Perfeito, obrigado. Mas, Antônio, eu não respondi uma coisa aqui, meus colegas me lembraram. Você também perguntava sobre o descasamento do INCC, não é? Nós, enfim, é um cenário adverso, você sabe tão bem ou melhor do que eu, porém, nós temos tomado todas as precauções e estamos, inclusive, revendo todas as nossas formas, os nossos processos construtivos, não é? E estamos identificando economias para tentar compensar ao máximo esses custos que são inevitáveis. Então, estamos atentos, mas eu diria não estamos assim muito preocupados com isso. Estamos enxergando uma possibilidade de offsetar esses custos. Perfeito, super claro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A próxima pergunta é de Bruno Tomazetto, do BTG Pactual. Bom dia, senhor Pérez, Flávio, Anderson, tudo bem? Do meu lado são duas perguntas. A primeira é sobre como está a cabeça para lançamento nos trimestres aí pela frente. Se vocês puderem comentar melhor o que tem no pipeline do ano, um pouco mais de timing nesses lançamentos, como estão pensando a distribuição disso ao longo do ano, e também se puderem dar uma noção de magnitude esperada desses lançamentos, algum sentido. E a segunda pergunta é sobre o CEPAC na Água Branca. Se vocês puderem comentar um pouco melhor sobre como está endereçada essa questão, como está a evolução do processo de revisão, dar um pouco mais de cor nesse ponto. São essas. Obrigado. Oi, Bruno, tudo bem? Então, vamos começar pela segunda, que é um assunto que nos incomoda profundamente, não é? O CEPAC. Então, quero crer que nem todo mundo deve ter uma atualização perfeita disso, né? Só então me permitam me estender um pouquinho mais para lembrar como essa é uma situação que impacta a nossa companhia, não é? E estamos, assim, crentes que estamos próximos a esse final. Mas isso acontece o seguinte, né? Começa lá uns 5, 6, 7 anos atrás, um valor um pouco exagerado de CEPAC, que estava inviabilizando as construções, se conversa com a prefeitura, o setor, né, tudo, a prefeitura manda um projeto para a Câmara para atualizar esse valor de uma maneira coerente, posto que no último leilão que tinha havido, muitos poucos CEPACs tinham sido adquiridos, se eu não erro, apenas 6.000 CEPACs. Muito bem. Isso ficou na Câmara por no mínimo 5, 6 anos. Discute para lá, discute para cá. Aí, junho do ano passado, a Câmara finalmente aprova, depois de um ritual, né, absolutamente complexo que o nosso sistema burocrático estabelece, e aí houve uma liminar. Não é? O Ministério Público entra com uma liminar, não é? E essa liminar, ela foi julgada em dezembro, foi mantida, e agora nós estamos aguardando o julgamento do mérito desse processo. Não é? Os advogados que nos assessoram, quando eu falo nos assessoram, não só a Tecnisa, mas todo o segmento, o Secov, Sinduscom, já que isso é uma questão que não diz respeito apenas à Tecnisa, não é? Nos dizem que todo o rito processual foi correto e tudo mais, e que o julgamento deverá acontecer. Temos uma informação, assim, bem recente, que muito possivelmente agora nas próximas 2, 3 semanas o julgamento ocorrerá. E nós estamos felizes porque vai ter o julgamento. Evidentemente que todos nós esperamos que o projeto de lei seja aprovado, não é? E tenhamos aquele valor do CEPAC correto e que vai viabilizar uma série de obras, não só da Tecnisa, como de co-irmãs nossas, não é? Mas, na pior das hipóteses, que haja um julgamento e que esse assunto saia realmente, porque isso nós precisamos, é aquela frase que um dos meus diretores aqui fala sempre, é muito melhor um final com sofrimento que um sofrimento sem fim, não é? Então, sobre o CEPAC, acreditamos que estamos bem perto de ter esse assunto resolvido. Muito bem. Aí você me pedia também para falar um pouco sobre lançamentos, né, de 22. Como
foi dito um pouquinho na apresentação, de uma maneira mais assim, superficial, eu te digo o seguinte: o nosso foco esse ano são em 2 ou 3 torres aqui na verdade, acho que são 4 torres no Jardim das Perdizes, que nós temos assim, a gente fala aqui por lotes, o C7 e a C8, nós temos também uma unidade que está no lote B2, e mais para o final do ano nós temos uma torre da quadra D. Então, aqui neste ano, nós devemos ter um VGV de mais ou menos uns 250 milhões, aproximadamente. E, juntamente ainda neste ano, né, nós temos o lançamento do Lorena, que estamos falando de mais um VGV aí de uns 350 milhões. Então, é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem da webcasting e será respondida pela companhia. Bom dia. Temos aqui quem fala é o Anderson Hiraoka, gerente de Relações de Investidores. A primeira pergunta veio do senhor Antônio Araújo. Com relação às obras em andamento, como fica a da rua Arruda Alvim, em Pinheiros? Começa quando, já que estão desmontando o estande? Então, nós vamos começar essa obra no mês de junho, mas nós já estamos, como foi muito bem dito, nós estamos, pelo Antônio, nós estamos já desmontando o estande. Vocês sabem que a gente desmonta o estande quando a gente está começando a obra, que a gente já tem uma boa quantidade de vendas, né? Isso é o processo. E agora em junho, então, começaremos essa obra, que sem sombra de dúvida será um sucesso, né? Já estamos vendendo bem e quando começam as obras, as vendas tendem a crescer. Próxima pergunta também do Antônio Araújo. Com relação ao hotel em Curitiba, como está a negociação de venda? Oi, Antônio. Obrigado pela pergunta. Pergunta, quando a gente tem coisa boa para responder, sempre fica mais gostoso de responder. Realmente estamos ultimando, ontem assinamos. Eu não tenho certeza, faltava ontem 1 ou 2 assinaturas, que aparentemente, acho que hoje, estão me informando aqui que foram assinadas. Então, realmente vendemos lá e vamos entrar por um dinheiro aqui no nosso caixa. Temos aqui mais perguntas, então agora do Carlos, da Condor Insider. Como vocês estão vendo a demanda pelos novos empreendimentos? O desempenho está em linha com o esperado pela empresa? Poderiam comentar o desempenho de vendas desses imóveis? 2. Estudam adiar alguns lançamentos para 2022 ou continuam com o foco de lançar mais ou menos 1 bilhão de VGV por ano? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, sem dar guidance, mas a nossa companhia, como foi bem dita, ela está estruturada para ser uma companhia de 1 bilhão de lançamentos por ano e não houve mudança nenhuma nesse sentido. Muito bem. As vendas, o cenário é diverso, mas nós estamos vendendo bem. Já falava, estamos praticando alguns descontos que, na verdade, adequando nossos preços, né? E você falava também, me pedia para saber como são as vendas. Eu vou te dizer aqui o percentual das vendas, o que nós já vendemos de cada produto, né? No Alguri-Moca, nós já vendemos 61%, no WL da Vila Romana vendemos 42%, no Highlights Campo Belo vendemos 37%, no Highlights Dr. Nelson Moretti vendemos 17%, no Residencial Florear, que nós estávamos com as vendas um pouco difíceis e já estamos com 36%, no Highlights Pinheiro 36% e no Unique 25%. Então eu te diria que pela data do lançamento das obras, nós estamos, e pela situação de mercado, nós estamos vendendo relativamente bem.
A última pergunta aqui era do Melquisedeque, que ele pedia também o percentual de vendas, que já foi respondido pelo Fernando. Tá? Então, só mais um momentinho que a gente vai verificar se tem mais alguma pergunta. Não tendo mais perguntas, eu vou passar a palavra ao senhor Fernando Pérez para as considerações finais. Obrigado, Anderson. Bom, colegas, amigos presentes aqui, eu queria dizer o seguinte, né? Conforme a gente vinha sinalizando, e vocês perceberam que nós já começamos a criar valor com esses últimos lançamentos, né? Eu continuo muito otimista para os próximos, né? Em particular com esse que citamos aqui, o Jardim das Perdizes, todos nós sabemos aqui o sucesso, a demanda que nós temos nisso, e os lançamentos nos jardins, particularmente o Lorena, não é isso? Com margens superiores, nós vamos criar ainda mais valor para os acionistas. Muito bem, eu agradeço pela participação de todos. Qualquer dúvida adicional, nosso departamento de RI está à disposição de vocês. Desejo uma boa tarde a todos e espero encontrá-los na próxima apresentação de resultados. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Podem desconectar suas linhas agora.